Pastor Ariovaldo, eu quero agradecer a presença aqui em Belo Horizonte, essa tua disponibilidade de sair de São Paulo para vir para cá. Para nós é um prazer. Esse programa de 15 minutos, tem que ser muito rápido. Eu vou fazer 3 perguntas para não tomar mais o seu tempo, porque o pessoal está já aguardando a sua fala. Eu queria fazer uma primeira pergunta mais no terreno político, ou seja, há um fenômeno relativamente recente no Brasil de uma intervenção mais organizada e política dos evangélicos. E eu queria saber sua opinião da causa disso. Quer dizer, é um fenômeno que tem origem social, de mudança da sociedade, é uma mudança da composição da religiosidade do brasileiro, ou é uma mudança institucional ou teológica? Bom, primeiro, muito obrigado por ter convidado, um privilégio, prazer muito grande estar consigo e com o seu pessoal. Os evangélicos no Brasil sempre foram reticentes em relação à política, porque tinham uma origem da missão norte-americana e inglesa, que optou por não fazer nenhuma posição, ou tomar nenhuma posição na política brasileira, até porque chegaram no Brasil quando o Brasil ainda era um país confessional. Com a chegada dos pentecostais, 1910, 1911, esse quadro começou a mudar um pouco. Os pentecostais já chegam num país laico, um país onde as religiões todas são bem-vindas, e aí você percebe um crescimento do envolvimento pentecostal com a questão política, muito menos que o envolvimento histórico. Nós tivemos um primeiro fenômeno com Manoel de Mello, por exemplo, que começou a ter injunções políticas e eleger os seus representantes. Com a chegada, com o crescimento do pentecostalismo e a chegada do neopentecostalismo, esse quadro se agudizou. Essa nova teologia é uma teologia eminentemente materialista. Enquanto a teologia histórica era uma teologia muito mais voltada para o íntimo e para a busca pelo céu, pela bondade de Deus, etc., essa teologia pentecostal, e principalmente a neopentecostal, ela é mais voltada para aquisições materiais em todos os níveis. Então, essa busca por uma bênção que se expressa materialmente rapidamente evoluiu para uma busca pelo poder e uma luta pelo poder. Então, à medida que essa igreja foi crescendo, ela foi entendendo que devia ocupar espaços. Primeiramente, os espaços tinham um tiro certo, que era ter rádio e TV. Então, para ter rádio, para ter TV, para ter concessão, precisava ter alguma ingerência política. Então, o primeiro movimento foi esse. O mais escandaloso deles foi no tempo do Sarney, quando um grupo de evangélicos apoia a mudança de mandato do Sarney em troca de concessões de rádio, TV, etc. Então, aqui começa essa nova percepção da relação com o poder e da relação com a vida pública. E esses líderes começam, então, a buscar espaço público através da política. Agregue-se a isso uma pauta moralista. Essa pauta moralista, ela sempre esteve intramuros, era uma coisa particular da comunidade, uma visão que a comunidade tinha sobre determinadas questões. Mas aí, com o crescimento, surgiu essa busca por uma ingerência na nação e uma consciência de que a gente pode tomar a nação. Porque houve em várias partes do mundo pentecostal, não só no Brasil, uma espécie de sonho
de tomada de poder. Vamos ter nações cristãs, vamos ter nações evangélicas, vamos ter nações pentecostais. E isso chegou ao Brasil também. E, então esse caldo gerou essa realidade que nós estamos hoje, que é uma realidade em que a busca pelo espaço midiático é cada vez maior, a disputa é visceral, e essa busca por espaço midiático também passa por uma busca por poder político, econômico, por determinar caminhos para o país, que está disfarçada numa pauta moral. E eu digo disfarçada porque, assim, você tem uma série de preceitos morais que são pregados e repregados, mas você está assistindo dentro da comunidade um relaxamento moral. Então, coisas que pastores da minha geração se tivessem cometido, saberiam que estavam condenados para sempre, se faz todo dia. O cara da minha geração fica pensando, como é que ele faz isso? Como é que ele vive assim? Como é que ele fica trocando de esposa? Como é que é isso? Na minha geração, isso era impensável. O sujeito pensar nisso, ele já está sob disciplina. Então você percebe que a pauta moral, ela é falsa. Ela é falsa. Ela é, na verdade, um ataque a um determinado grupo específico, com o objetivo de criminalizar esse grupo de alguma maneira, seja legal, seja moralmente, de estigmatizar o grupo. Mas dentro de casa, o relaxamento é cada vez maior. Então, tudo isso tem interesses eminentemente midiáticos e poderes eminentemente econômicos, porque essa teologia acabou gerando pastores milionários, porque ela começou a pregar que a bênção de Deus se revela na riqueza, que é um contrassenso ao Evangelho. O Evangelho sempre foi o Evangelho dos pobres, para os pobres e pelos pobres. E o Cristo é o Deus que se faz pobre, que vai nascer na manjedoura, que vai andar com os pobres, que vai chamar uma briga constante com os poderosos, que vai denunciá-los. Então, o que nós estamos assistindo é um fenômeno sociológico da luta pelo poder e da luta pelo crescimento econômico disfarçado de religião. Eu queria dar um passo atrás. Eu não sei, me dá a impressão que eu queria que o senhor me explicasse se não há uma contradição teológica. Você crê em Pentecostes e se até uma questão material é um uso teológico ou não? Eu estou interpretando errado uma contradição? É uma contradição. É uma contradição porque o poder pentecostal é o poder de amar, o poder de perdoar, o poder de servir, o poder de abraçar, o poder de abençoar. É o poder da ressurreição, nascer de novo, recuperar a dignidade humana, recuperar o relacionamento com Deus, recuperar o relacionamento com o próximo, recuperar um relacionamento de serviço, de amor, de dedicação, de busca pelo bem do outro. Então é preciso do Espírito Santo para que esse amor seja verdadeiro, profundo e absolutamente plural e universal. Então esse é o foco do Pentecostes. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Ou seja, sereis como eu em todos os cantos da terra. A começar de Jerusalém, toda a Judéia, Samaria até os confins da terra, vocês serão pessoas como eu. Pessoas que amam como eu, pessoas que servem como eu, pessoas que abençoam como eu, pessoas que lutam pelos pobres como eu, vocês serão pessoas como eu. O Espírito Santo vem para vocês serem como eu. Essa é a demanda do Cristo. E houve um problema de interpretação na época da Reforma entre aqueles que recuperaram a doutrina de Agostinho, que era a doutrina da graça e da eleição,
E aí, por um descuido e uma má interpretação na história, eles fizeram passar a ideia de que a eleição, que só os eleitos são salvos, essa é uma doutrina agostiniana, mas que uma das marcas de que alguém é eleito é a sua prosperidade econômica. E só que isso, quando surgiu na retomada da reforma, foi muito incipiente, quase imperceptível, porque a ênfase era muito mais na transformação da vida, no fruto do Espírito, Sim. etc. Agora, no neopentecostalismo, isso virou o eixo. Virou o eixo. Embora eles não preguem a eleição, como Agostinho pregava, mas eles pregam a prosperidade como prova cabal de que alguém é abençoado por Deus. Prosperidade econômica, que é o contraponto do Evangelho. Porque o segredo do Evangelho é a doação, é a partilha, é a comunidade. O Evangelho é comunitário. E a teologia da missão integral, nesse sentido, ele Ela retoma uma tradição... Ela é uma retomada da ideia do reino de Deus. O reino de Deus como base para a propagação do Evangelho. Entendendo que o reino de Deus é uma nova realidade onde todos desfrutam de tudo que Deus é e de tudo que Deus doa. E todos desfrutam tanto de um quanto de outro igualmente. Então isso é a justiça do reino de Deus. Então o que é a justiça do reino de Deus? É uma nova realidade onde todos os seres humanos igualmente desfrutam de tudo que Deus é e de tudo que Deus doa. Portanto, é uma realidade de partilha, de comunidade, de solidariedade, de comunitarismo. E, portanto, uma realidade de fraternidade absoluta. E aí, essa fraternidade absoluta tem de começar a corrigir os desvios mais graves. E os desvios mais graves estão residindo na ausência do direito, do acesso ao direito. Então, o pobre não tem acesso ao direito, o jovem negro não tem acesso ao direito, a mulher não tem acesso ao direito, o homem ou a mulher que fizeram uma opção sexual particular não tem acesso ao direito. Isso é injusto. Isso é injusto. Isso não traz igualdade. Então é preciso buscar igualdade. Então o pobre, a pobreza tem de ser erradicada. O acesso tem de ser universal. A educação tem de ser pública, universal, gratuita para todo mundo. Todo mundo tem de ter acesso ao trabalho, todo mundo tem de ter acesso ao transporte, todo mundo tem de ter acesso à moradia. Aí a tese do reino de Deus, que é a tese que norteia a missão integral, trabalha as falas de Cristo como propostas de política pública. Tive sede, então tem de ter uma política pública de dessedentamento, de saneamento público, todo mundo tem direito à água potável, todo mundo tem direito a esgoto tratado. Tive sede, tive fome. Então tem de ter uma política de acabar com a fome, de debelar com a fome, uma política de segurança alimentar, porque tive fome. Estava nu. Então eu tenho de ter direito a tudo que me livra das intempéries ou do que as intempéries podem fazer comigo. Então eu tenho de ter direito à roupa, à casa, à escola, a transporte, a trabalho digno, porque sem isso eu não sobrevivo, eu vou continuar nu. Eu era forasteiro, então isso é uma política de direitos humanos. Ninguém pode se sentir opresso, ninguém pode se sentir alijado. Eu era forasteiro e me acolhestes. Então todo mundo tem de ser acolhido, todo mundo tem de ser entendido, todo mundo tem de ter espaço para viver, espaço para morar. Onde o cara chegar, ele tem de se sentir em casa, porque tudo é de Deus e Deus deu aos homens e deu aos homens igualmente. Não é? Estava preso
Então tem de ter uma política penitenciária que não seja punitiva, seja correção, seja reeducação, mas não é vingança. Não é vingança, é recuperação do ser humano. Então você não pode ter um sistema previdenciário baseado num sistema de vingança. Não pode. Ali é um sistema de recuperação do ser humano. Nós o queremos de volta para a sociedade, nós o queremos recuperado. Nós só estamos lá para ele ter tempo de reflexão e de aprendizado, para ele recuperar a sua noção de homem, de ser humano, de comunidade, de sociedade. A gente não está lá nos vingando do sujeito, porque a fé cristã é a fé do perdão. Então, o perdão resolve os problemas emocionais para transformar a justiça numa questão técnica, e não numa questão emocional. Então, não é uma questão que você trata com vingança, é uma questão que você trata com educação, que você trata com ressocialização. E estava enfermo. Então tem de ter uma política de saúde preventiva, hospitalar, tem de ser gratuita, tem de ser universal. Então a fala de Jesus sobre os preceitos do reino são bases para políticas públicas. Então todo Estado que se diz em busca da justiça, se quiser, no Cristo tem um parâmetro. E essa é a tese da missão integral. Me permite, eu vou ter que fazer uma última pergunta. Essa, então, é a lógica que está na frente evangélica dos evangélicos pelo Estado de Direito? A frente de evangélicos pelo Estado de Direito tem essa lógica do reino de Deus e de sustentação da justiça, principalmente ao pobre e ao trabalhador. E é por isso que nós estamos contra o movimento que está acontecendo em Brasília e que, para nós, da frente de evangélicos pelo Estado de Direito, é um golpe de Estado. É um golpe de Estado com todas as características de um golpe parlamentar, jurídico, institucional, armado nas tramas do poder, nas tenebrosas transações, como diria o Chico Buarque. E nós entendemos que é um atentado contra a democracia. O que está sendo roubado do brasileiro é a democracia. Não é a questão de ser o governo A, o governo B ou o governo C, mas é contra a democracia em primeiro lugar. E, em segundo lugar, é um atentado contra a democracia com um objetivo claro, que é a destruição do Estado Social. É a erradicação do Estado Social. E o Estado Social é um ganho, um direito adquirido pelo esforço dos trabalhadores, dos pobres, pelas eleições. Então, a eleição tem de ser honrada. Mesmo que eu possa discordar aqui e ali do mandatário, eu tenho de respeitar a democracia, porque senão você não constrói nação nenhuma. Então, o que nós entendemos é que no Brasil está havendo uma crise da extrema-direita, da elite econômica, que, como disse um jornalista que é um correspondente internacional, eu esqueço o nome dele agora, ele disse que esse pessoal cansou de perder a eleição e resolveu acabar com a democracia. É isso que nós achamos que está acontecendo. Esse pessoal sabe que não vai ganhar as eleições, que não tem como ganhar, e que não é para ganhar mesmo. Porque se você não tem nação para todo mundo, você não tem nação para ninguém. Só uma elite subdesenvolvida pensa o contrário. A elite tem de saber que se você não tem nação para todo mundo, você não tem nação para ninguém. Isso é a elite intelectual, a elite econômica, a elite política. É inacreditável. Como é que nós vamos construir uma nação quando um grupo de brasileiros subdesenvolvidos acha realmente que o Estado mínimo é o que nós precisamos? Quando nós ainda temos desenvolvimento a fazer, educação a promover, quando nós ainda temos casas para construir, nós precisamos de um Estado atuante e de um Estado social. Isso é um direito. Então, isso à frente de evangélicos pelo Estado de Direito, pelo Estado Democrático de Direito, nasce com esse objetivo. Lamentavelmente, temos dentro de casa um
um racha violento, porque a maioria dos colegas parecem ter atendido a demanda daqueles que querem usar o poder para benefício próprio e que não tiveram nenhum problema em se associar com os golpistas, desde que eles lhes façam promessas favoráveis. Pastor, muito obrigado por ter nos atendido e eu espero que tenha um bom dia de trabalho. Obrigado, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade.